Oi, pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Hoje a Prof veio aqui para nós levarmos a nossa quarta videoaula. Nós vamos falar hoje de um tema chamado Revolução Francesa. Isso mesmo, uma revolução que aconteceu no ano de 1789. Tão importante, que marca uma data histórica, o início da contemporaneidade. Hoje nós vivemos a história contemporânea e a marcação histórica, o fato histórico que marca essa mudança da modernidade para a contemporaneidade é a Revolução Francesa. A nossa revisão é da quarta unidade da nossa apostila do primeiro bimestre. Então vamos lá, fazemos a revisão do primeiro volume da apostila de vocês, a unidade número 4, que tem como título Revolução Francesa. Para isso, a Prof vai compartilhar com vocês a tela da Prof. Nós temos aqui, ó, o início, a abertura da nossa unidade. Essa abertura da unidade, que é a Revolução Francesa, aqui nós temos um grande símbolo, tá? A Bastilha. Então, essa imagem que a gente está vendo aqui na apostila de vocês, na página 36, que é a abertura da unidade, é a Bastilha. Então, o prof vai explicar para vocês o que era a Bastilha e por que isso se tornou um grande símbolo da Revolução Francesa. A Bastilha, gente, ela era uma prisão. Ela representava o poder do rei. Isso mesmo, o rei Luís XVI, tá? Era o rei que estava no poder. Ele falava, ele instituiu, né, havia na França 3 estados. Isso é muito importante a gente entender. Havia o primeiro estado, segundo estado e terceiro estado. O primeiro estado era a nobreza, eram os nobres. O segundo estado era o clero, a igreja. E o terceiro estado era a maioria da população, 96% da população. Os burgueses, os comerciantes que tinham dinheiro, e a maioria da população que eram os camponeses. Então, gente, a sociedade era dividida em 3 estados. É como se nós fizéssemos a análise da nossa sociedade hoje. Nós temos as classes sociais. Lá no topo da nossa pirâmide, nós temos a classe média alta, ou seja, os ricos. Depois, a classe média, depois dos ricos, né? A classe média alta, depois a classe média, a classe média baixa, os pobres e, por último, na nossa pirâmide ainda a gente tem os miseráveis. As pessoas que não conseguem, não têm trabalho ou não têm possibilidade nem de ter o alimento. Como se fosse uma pirâmide. Naquela época, na França, haviam 3 estados, como se fossem 3 classes sociais. O primeiro estado é a nobreza. Os nobres, os ricos, os poderosos, os que têm terras, os que são amigos do rei. O segundo estado era o clero, a igreja, que é muito importante, muito influente. E o terceiro estado, a maioria da população. 96% da população, é a maioria, tá? O primeiro estado e o segundo estado, que é a nobreza e é o clero, eles não trabalhavam. Eles viviam do luxo, da ostentação, e quem trabalhava, quem fazia tudo era o terceiro estado. Eles trabalhavam, eles pagavam impostos, eles faziam tudo e não tinham os mesmos direitos. A Bastilha, que é essa imagem que a gente está vendo aqui, na abertura da unidade de vocês, ela era uma prisão. Quem ficava preso aqui? Quem era contra o rei? Quem era contra o monarca? Quem era contra o Luís XVI? Então, ela é um símbolo da monarquia. Gente, lembrando, monarquia. Quem está no poder? O rei, o monarca. Então, aqui é o símbolo da monarquia. É o símbolo do poder real. Então, é um grande símbolo a tomada da Bastilha na Revolução Francesa.
significa que a população tomou a Bastilha, está acabando com o reinado, é um símbolo do poder do rei, é um símbolo do poder do monarca. Quando as pessoas tomaram a Bastilha, tá? Quando elas tomaram a Bastilha, tinham poucas pessoas presas. O objetivo delas não é libertar essas pessoas, mas é destruir a Bastilha, é tomar a Bastilha, né? Por quê? Porque é o símbolo do poder do rei. Eles querem colocar um fim nesse poder real. Por quê? Porque é um poder desigual. A maioria da população passava fome, a maioria da população não tinha dinheiro, né? Não tinha condições de comprar o pão, que era uma coisa muito cara para eles. Então, a maioria era uma desigualdade muito grande. A maioria da população passava fome, passava frio, vivia em precárias condições, enquanto o rei, enquanto o monarca, vivia muito bem, obrigada. A esposa dele, que era Maria Antonieta, ela comprava vestidos luxuosos, sapatos, ela tinha coleção de vestidos. Ela gastava muito, 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 muito mesmo. Os franceses não gostavam nada, nada da Maria Antonieta. Inclusive, gente, tem vários filmes falando sobre ela. Lá no Netflix, quem gosta, quem tem Netflix e pode assistir, tem vários filmes falando sobre a Maria Antonieta. Então, em 1789, tá? Toma-se a Bastilha, que é o símbolo do poder real, é o início da Revolução Francesa, é o grande símbolo para iniciar essa revolução, essa grande transformação. Essa revolução, gente, durou 10 anos, tá? Durou 10 anos, de 1789 até 1799. Todo esse período de transformação que começa com a tomada da Bastilha vai até 1799. Existe um lema na Revolução Francesa, que é um lema iluminista. Vocês lembram do iluminismo? A gente já fez aqui uma videoaula sobre o iluminismo. Lembrando, recapitulando, o iluminismo é um movimento do século XVIII, feito por intelectuais que defendiam igualdade, liberdade e fraternidade, defendiam uma sociedade mais igualitária, defendiam também o fim do poder do monarca, o fim do poder real. Então, essas ideias iluministas basearam e ajudaram, olha só, gente, né, a Revolução Francesa. Então, a Revolução Francesa conta com 3 ideais iluministas: igualdade, liberdade e fraternidade. Esses ideais são os ideais da Revolução Francesa. Olha só, gente, aqui na apostila de vocês mostra o primeiro estado como o clero, como a igreja. O segundo estado, os nobres. E o terceiro estado, aqueles que estão trabalhando. A maioria da população, ó, 96% da população. 3% da população os nobres, 1% era o clero. Gente, o primeiro estado pode ser o clero e pode ser o nobre. Pode ser o nobre, enfim. Aqui é indiferente, sabe por quê? Porque o primeiro estado e o segundo estado, eles sempre vão estar juntos. Eles vão votar juntos, eles vão fazer tudo juntos. Eles vão ser amigos íntimos. Tá? Por que eles vão fazer tudo juntos, gente? Qual é o objetivo deles fazerem tudo juntos? É para beneficiar eles. Eles vão viver no luxo, eles não vão precisar trabalhar, eles vão cobrar impostos, enquanto a população tem que trabalhar, tem que pagar impostos, certo? E tem que sustentar o luxo deles. Então, essa é a estrutura social, né, que estavam vivendo os franceses. Uma coisa bem importante, gente, é que a França estava endividada. Isso mesmo, gente. Os franceses estavam devendo muito. Porque a França tem um inimigo, que é a Inglaterra. A França e a Inglaterra são inimigas. A França, ela tem uma invejinha assim da Inglaterra bem grande. Então, ela sempre vai se envolver em conflitos com os ingleses, né? E com o objetivo, né, de
ser como os ingleses, né? O objetivo dela é ser igual aos ingleses, mas ela não consegue. Então, vai se envolver na Guerra dos 7 Anos e eles vão perder, a França vai perder a guerra. Se a França perde, se envolver numa guerra já significa gastar dinheiro. Ganhando ou perdendo, quando você se envolve num conflito, quando você se envolve em uma guerra, geralmente gasta-se muito. Aqui, mais ainda, porque os franceses perderam, tá? Para ajudar, eles ainda queriam ajudar os Estados Unidos a se livrarem da Inglaterra. Como a França é inimiga da Inglaterra, e os Estados Unidos estavam lutando para se tornarem independentes e se livrarem da Inglaterra, a França ajudou. Então, ela já tinha problemas, ela já tinha dívidas e ela vai gastar mais dinheiro ainda. Então, enquanto isso, a população sofria, enquanto isso, a população passava fome, enquanto isso, a população não tinha direito algum. Aqui, na apostila de vocês, nós vamos ter, gente, as imagens, né, da Maria Antonieta e do Luís XVI, tá? Então, olha o luxo do rei. Olha as roupas. Se a gente perceber a roupa do rei, essa calça que ele está usando aqui, ó, bem justinha. Ela parece uma leg, sabe, gente? Bem justinha na perna. E aqui ela é fofinha, aqui na coxa. Chamava-se culotte o nome dessa calça. E só usava essa calça nobres, reis, tá? O clero não usava, era mais a nobreza. Era o símbolo da nobreza, era o símbolo do poder real, era o símbolo da ostentação. E aqui a Maria Antonieta, olha a roupa dela, olha o luxo, gente, que ela está se vestindo. Ela tinha coleções de vestidos, coleções de perucas, coleções de chapéus, coleções de sapatos, ou seja, todos os impostos que o terceiro estado eram obrigados a pagar era para sustentar esse luxo todo dos reis, da nobreza e também da igreja. O que vai acontecer para a gente entender? Então, a França estava com muitos problemas sociais, estava com dívidas, tinha se envolvido numa guerra contra a Inglaterra, perdeu, depois gastou mais dinheiro ainda para conseguir lutar contra os ingleses. A população passava fome, pagava altos impostos, né? E tudo isso estava sendo vivenciado na França. O que o rei convocou, então? Os chamados Estados Gerais. Para a gente poder entender, tá aqui na apostila de vocês, Estados Gerais. Foi uma convocação do Luís XVI. Então, o rei, Luís XVI, convocou os Estados Gerais para fazer uma votação, para falar e discutir os problemas que a França estava vivendo. Portanto, o rei convocou os Estados Gerais, representantes do primeiro estado, do segundo estado e do terceiro estado, certo? Então, tinham representantes da nobreza, tinham representantes da igreja, tinham representantes do terceiro estado, burgueses e camponeses. Eles se reuniram para discutir a situação da França, que estava ruim, que estava difícil, certo? Só que eles não chegaram a um consenso. O que acontecia? Eles queriam que a votação para as mudanças acontecesse da seguinte maneira: fosse um voto para o primeiro estado, um voto para o segundo estado e um voto para o terceiro estado. O terceiro estado falou: não, nós somos 96% da população, então nós temos o direito de ter mais representantes. Nós não podemos ter um voto só. Por quê? Porque o terceiro estado sabia que o clero e a igreja, eles iam votar juntos. Seriam 2 votos contra 1. E eles sempre iam perder. Ou seja, a igreja e a nobreza, eles iam fazer leis, criar situações para melhorar a vida deles, não do povo, que é a maioria da população. Então, o terceiro estado não aceitava essa votação. Eles queriam uma votação por cabeça, por número de pessoas, de representantes, porque eles tinham a maioria, porque eles são a maioria da população, então eles têm mais representantes do que o primeiro estado e do que o segundo estado.
Pois bem, o rei percebeu que o negócio estava fervendo, que não ia dar certo isso, que o terceiro estado iria vencer se fosse por cabeça. E se fosse um voto por estado, também daria problemas. O que o rei fez? Dissolveu, acabou com os estados gerais. Acabou. Olha, não vai ter mais nada aqui, deu, não vai dar certo desse jeito, e dissolveu o estado geral, certo? Dissolveu essa convocação. O que aconteceu? O terceiro estado, maioria da população, tá? Eles fizeram uma assembleia, o terceiro estado fez uma assembleia, Assembleia Nacional Constituinte. Eles se reuniram numa sala chamada Sala de Pela. O que é a Sala de Pela? O que é um esporte, tá, gente? Pela é um esporte que era muito comum lá na França, é como se fosse um tênis hoje. Lembra muito o esporte hoje conhecido como tênis. Então, eles se organizaram nessa sala de Pela, tá? E essa organização deles era para eles decidirem o que eles iriam fazer, tá? Ou seja, do jeito que dá, não dá mais para ficar. Certo? Então, eles vão criar a Declaração de Direitos Humanos. Olha como isso é importante. Gente, a nossa Declaração de Direitos Humanos, ela é muito parecida com a da França, que foi escrita em 1789. Eram os direitos dele, era a declaração que nós somos iguais. Certo? Então, eles se reuniram, né? Nessa Assembleia Nacional Constituinte. Eles vão se reunir. Então, a Assembleia Nacional Constituinte é a reorganização do terceiro estado nessa sala de Pela, que vão dizer, não, nós temos que ter garantidos por lei os nossos direitos. E aí, o que eles escrevem? Olha aqui embaixo, gente, Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Olha como isso foi importante. Olha o que fala na apostila de vocês sobre a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, na página 41. Tá? A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão foi aprovada no dia 26 de agosto de 1789. Seu texto foi considerado inovador e fundamental para nortear e sustentar os objetivos daqueles que buscavam revolucionar a França. Posteriormente, seus artigos inspiraram várias cartas da Europa e o nosso documento também. A nossa Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão também foi inspirada na Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão da França. Então, ali falava de igualdade. Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Igualdade, liberdade, fraternidade. A partir dessa Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, criou-se também uma Constituição, gente. Lembra a lei máxima de um país? Constituição. Constituição é de 1790 e 1791. Gente, olha só. A declaração fala o seguinte, tá? Que todos, tá, devem ser protegidos. Todos os cidadãos são iguais, tá? Devem ter os mesmos direitos, independe se eu sou do primeiro estado, se eu sou do segundo estado, ou se eu sou do terceiro estado. Por quê? Porque nós somos iguais, certo, gente? O que vai acontecer para a gente poder entender? Então, toma-se a Bastilha, cria-se a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, cria-se uma nova Constituição, mas existem muitas divergências políticas. Vamos prestar atenção agora, gente. Essas divergências políticas são importantes para a gente entender o que vai acontecer na França, tá? Nós vamos ter 3 partidos políticos na França. Os jacobinos, os girondinos e os sans-culottes.
Os jacobinos são os radicais, os que querem uma mudança total na França, que representam o burguês, que representam o camponês, mas representam mais o burguês do que o camponês. É o burguês que quer a melhoria. É a burguesia que quer chegar perto e ficar igual à nobreza. Os camponeses, eles vão ser utilizados para a burguesia chegar onde ela quer, né? Os girondinos, que era o poder moderador, e os sans-culottes, que são os camponeses, são os mais pobres. Sans-culottes quer dizer sem o culote, sem aquela roupa chique da nobreza. Então, a classe mais pobre. E é bem legal, gente, porque nesse momento que se tem a ideia de partidos de direita e partidos de esquerda. Por que a gente até hoje fala de partidos de direita e partidos de esquerda? É dessa época. Os jacobinos, que eram os mais radicais, que queriam mudanças totais, que queriam república, que queriam dividir as terras, os mais radicais sentavam-se sempre do lado esquerdo da Assembleia. Então, a gente fala que os partidos de esquerda são mais radicais, querem mudanças maiores. O pessoal que eram os girondinos, que era quem defendia o monarca, que eram os mais moderados, os representantes do clero e da nobreza, sentavam-se sempre do lado direito. Então, por isso que fala-se que o partido de direita são partidos mais das elites, né? Vem da história aqui da Revolução Francesa, porque um sentava do lado direito e o outro sentava do lado esquerdo, certo? Então, havia muitas divergências políticas entre eles. E aí vai haver um conflito, gente, tá? Uma guerra mesmo entre eles, para ver quem vai assumir o poder. E nesse conflito, quem consegue assumir o poder são os jacobinos, ou seja, são os radicais. São eles que assumem o poder e vão instaurar dentro da França uma república. Quando a gente pensa em república, a gente pensa em maior participação política, a gente pensa em mudanças que são importantes. No entanto, essas mudanças não foram muito interessantes para a França, porque quem assumiu o poder era o Robespierre. O Robespierre era o líder dos jacobinos, tá? E o que aconteceu? Tá? O Robespierre assume o poder e ele instaura na França a chamada guilhotina. Tem essa imagem aqui na apostila de vocês. Olha a guilhotina aqui, gente. A guilhotina é uma estrutura de madeira com uma lâmina. Essa lâmina tem que ser bem afiada. Quanto mais alta essa lâmina estiver, mais velocidade essa lâmina pega e aí corta a cabeça, vai decapitar as pessoas. Ou seja, todos que forem contrários a Robespierre vão ser mortos na guilhotina. Então, é a chamada República do Terror. Por quê? Porque ele tocou o terror. Porque ele mandava matar todo mundo que era contrário a ele. A primeira pessoa que ele mandou matar foi o rei. O monarca, o Luís XVI, morreu guilhotinado, perdeu sua cabeça em praça pública. E todo mundo aplaudia, né, nesse momento, porque ele dizia que era o fim da monarquia. Ia começar um novo período na história da França, que era o período republicano. Mas todo mundo, não foi só o rei que morreu guilhotinado, todo mundo que fosse contrário a Robespierre, tá, gente? Não poderia morrer guilhotinado, tá? Então, esse período foi chamado período do terror. A população, prof, continuou passando fome, continuou com muitos problemas, tá? Então, guerra civil, tá? Fome nesse período do terror foi bem complicado. O que vai acontecer, então? Os partidos de direita e de esquerda que a prof falou para vocês, o terror jacobino, tá? Ou seja, aqui, gente, é uma imagem, tá? Essa imagem aqui, ela representa o quê? O Robespierre mandou matar, inclusive, o melhor amigo dele. O melhor amigo dele, ele discordou do Robespierre e aí o Robespierre mandou matá-lo. Então, a gente pensa, se ele mandou matar o melhor amigo dele, né?
O que ele não faria com os inimigos? Ele matou aproximadamente 40 mil pessoas. 40 mil pessoas foram guilhotinadas nesse período, que é o período do terror. Tá? Então, esse período republicano, para a França, não foi bom, não foi interessante. O que vai acontecer? O Robespierre vai ser morto, certo? Inclusive, guilhotinado também, ele mandou matar 40 mil pessoas e ele vai morrer guilhotinado, inclusive. Tá? Então, depois da morte dele, começam-se disputas e problemas entre os partidos políticos, tá? E eles instauram o chamado diretório. Esse diretório, o que era? Era como se fossem 5 pessoas, 5 membros, tá? No poder. Tá? Então, eles vão se articular para tirar os jacobinos do poder, para voltar quem para o poder? Os girondinos. Então, nesse diretório, tá? Vai ter uma reação a esse diretório, e essa reação chama-se a reação termidoriana, ou seja, tá? Não se quer que os jacobinos continuem no poder, então é um golpe que acontece, tira os jacobinos do poder, que representam a Robespierre, o período do terror, e volta, né, ao poder os girondinos. E aí eles vão estabelecer o consulado. 3 líderes. Esse consulado vai ter 3 membros. Mas o membro mais importante, que depois nós vamos falar dele, tá? É Napoleão Bonaparte. Gente, depois de Jesus Cristo, Napoleão Bonaparte é a personalidade histórica que tem mais livros escritos sobre ele. Olha a importância dele, tá? Então, dos 3 membros do consulado, o que era mais respeitado, porque ele era do exército, ele conquistava muitos territórios, né? Era Napoleão Bonaparte. E Napoleão Bonaparte chega ao poder num golpe chamado 18 de Brumário. Então, 18 de Brumário é um golpe articulado por Napoleão Bonaparte. Em 1799, Napoleão Bonaparte chega ao poder. Termina a Revolução Francesa. Acabou a Revolução Francesa, não tem mais Revolução Francesa, gente. E nós vamos ter somente, né, nós vamos ter somente, gente, um período chamado período napoleônico. Olha, esse período, gente, é um período muito importante que depois nós vamos estudar. Certo, gente? Eu espero que vocês tenham entendido todo esse conteúdo, que é muito importante, tá, gente? Que é a Revolução Francesa, marca a nossa história, galera. Olha como é importante, vai marcar a nossa história. Nada mais, nada menos, tá? Que marca o início da história contemporânea. Então, essa foi a nossa revisão sobre Revolução Francesa, que durou de 1789 a 1799. É muito importante falar que a população, que eram os camponeses, que sofriam muito, tá? Com tudo isso, continuaram com os mesmos problemas, gente. Tá? Então, elas continuaram, né, com problemas, pobreza, apesar de nós termos a Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão, que foram importantes. O que as pessoas conquistaram? Direitos civis, os direitos nas leis. Prof, qual é a diferença de direitos civis e de direitos sociais? Direitos civis é o direito da lei. Direito social é na prática. Certo, gente? Então, quando eu falo que nós temos direitos sociais, eu digo que eu tenho meus direitos que estão na lei garantidos, na prática, no meu dia a dia. Agora, quando eu falo que só existem direitos civis, ele só está na lei, ele não acontece na prática. Na França, esses direitos estavam na lei,
que também é muito importante, porque precisa constar na lei, mas na prática não era bem assim. Então a população foi usada, a Revolução Francesa foi organizada por uma burguesia que queria melhores condições de vida e usaram a população para conseguir o que elas queriam. E a população, a vida da população, ela não mudou da forma que precisava mudar. Porque eles continuaram com problemas, não podiam se manifestar, poderiam ser mortos lá por Robespierre até a chegada de Napoleão Bonaparte ao poder. Certo, galera? Um beijinho no coração de vocês e até a próxima.